Boa noite, amigos. Estamos começando aqui pela TVC Gazeta mais um programa Que Papo é Esse? Sempre trazendo convidados especiais, conversas interessantes. O nosso convidado de hoje construiu ao longo dos anos uma carreira das mais brilhantes na área jurídica, chegando a desembargador e presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Estamos recebendo aqui o doutor Lourival Ferreira dos Santos. Vem para cá, amigo. Muito feliz de você. Obrigado. Que bom te receber aqui. Estou muito feliz. Eu também. Mas estou com uma dúvida enorme aqui. Estou sem saber como tratá-lo nessa entrevista. Se eu lhe trato por excelência, senhor desembargador, meritíssimo juiz, ou se posso valer da nossa longa amizade e tratá-lo sem o formalismo e tratá-lo apenas por você. Posso? Claro, sem o formalismo. Afinal de contas, nós somos amigos de longa data, né? É verdade. E eu falo da nossa amizade porque trabalhamos juntos nas organizações Geraldi, eu na Norogás e você na J. Geraldi, em lojas que ficavam ali na Marechal Deodoro, onde é a Procuradoria-Geral do Estado hoje. Penso que isso foi em 64, 65. Você se lembra disso? A partir de 65 eu entrei 65. lá. Foi um período muito rico para mim, que eu trabalhava antes na iniciativa privada também, mas numa bicicletaria, e aí um amigo de escola indicou, e eu fui para lá e me encontrei com o Ernesto Geraldi, fui admitido, meu garoto, com muita vontade de trabalhar. Então comecei em 15 de julho de 1965. Foi um prazer, foi muito bom. Uma experiência muito rica. Eu tenho boas lembranças daquela época também e uma gratidão enorme ao senhor Antenor Geraldi, que me trouxe para Araçatuba ainda garoto, eu tinha 13 ou 14 anos, para estudar e trabalhar na Norogás. Que lembrança você tem dessa época? Olha, eu só tenho boas lembranças, porque ali na Organização Geraldi, que tinha cerca de mais de 600 empregados ao todo, conheci muitos e muitos amigos. Você vai se lembrar dali do Elisaldo de Mello, o Lico, Nilo Iqueda, Jarbas Borges Rister e Ladislau Oliveira Nossa. E eu, de vez em quando, encontro aqui nos finais de semana com alguns, digamos assim, dos que eram mais novos naquela época, que começam a conversar, falar. E era uma empresa que, à época, pagava um bom salário, aumento 2 vezes por ano, né? E dava muita alegria, né? Porque tinha até as confraternizações na empresa, então, ricas lembranças. Eu conheci a minha esposa lá também, na Organização Geral, estou casado até hoje. Ela trabalhou lá também? Trabalhou também. Você conheceu ela? Conheci lá, trabalhou na Norogás. Você trabalhava com o seu Ernesto, né? Ernesto Geraldi. Trabalhei, na verdade, eu comecei com o Ernesto Geraldi. Ernesto Geraldi. E depois, no final, eu estava trabalhando com o Jorge Geraldi. Porque o Jorge Geraldi é que ficou praticamente tomando conta como um todo ali, né? Então, Eram 4 irmãos, né? Ernesto, Jorge, Mário e Antenor. Foi um período glorioso. Glorioso. Muito e naquela rico. época, trabalhar nas empresas Geraldi era o que todo mundo queria, né? Era o máximo. Foi uma grande escola para muita gente da nossa geração, não foi? Eu aprendi muito, né? Quando alguém perguntava, que eu dizia que trabalhava lá, falava, como é que você conseguiu, né? E ali a experiência para mim, que fui auxiliar de balcão, fui balconista, fui escriturário, fui chefe de setor de crédito e cobrança. Então, para quem tinha boa vontade, dedicação, ia subindo nos vários patamares na empresa. É verdade. A televisão no Brasil chegou em 1950 e ela foi idealizada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand, mas em Araçatuba ela só chegou mais ou menos em 60. A primeira TV a funcionar aqui em Araçatuba, penso que foi uma iniciativa mesmo da Norogás de fazer que a televisão pudesse chegar aqui. Eu me lembro de um grande esforço do Jarbas Rister, que era uma espécie de diretor de marketing da Norogás,
e do Nelson Carneloso, que eu não sei se você lembra do Nelsinho, que era um técnico que vivia Lembro mexendo do nas Nelson coisas. Carneloso, lembro. E eu me lembro eu vou te contar essa historinha rápida e curiosa, porque o senhor Antenor um dia falou, Nelson, nós precisamos fazer a televisão pegar. Aí subiram uma antena lá, acho que 50 metros, e reuniu todo mundo à noite lá para a televisão vai pegar. Nelson, hoje pega. E aí botaram uma televisão e um monte de funcionário tudo lá para assistir. A primeira imagem da televisão em Araçatuba, mas era um chuvisco tão grande, mais chuviscada, que as pessoas falavam assim, olha, isso aqui está parecendo que é um carro numa estrada. O outro falou, não, isso aí acho que é um filme de cowboy, é um pistoleiro, é um cavalo. Você imagina a qualidade da imagem. Começa a lembrar do Pereira, né? Dessas dúvidas, né? Então, histórias interessantes que a Norogás deixou marcada em minha vida. Eu posso estar enganado, mas você, durante um período, você também foi cobrador da J. Geraldo. Você fazia, em alguns momentos, cobrança, né? Na verdade, eu trabalhava internamente, ali auxiliando o balcão e no setor de peça de bicicletas que eles tinham atacado. Mas quando chegava por volta do dia 10, dia 15, que era faturamento da empresa, e saía, tinha muita cobrança para fazer, ela separava-se aquelas cobranças mais elevadas e eu ficava encarregado de fazer essas cobranças. Então, fazia uma cobrança que tinha uma arrecadação extraordinária, e 4 ou 5 dias por mês, e depois voltava à minha atividade originária, né, formal. O Grupo Geraldi, nessa época, dominava o comércio de Araçatuba. Acho que tinha umas 14 ou 15 empresas, né? Tinha muita coisa, ali né? Você tinha Norogás, Norolar, Norodiesel, Mecânica de Transporte, J. Geraldi Ferragem, A Mercedes. uma outra na área imobiliária também, venda de terrenos, de casas, enfim. Era um conglomerado de empresas muito grandes e muito rico. Norograf, né? Norograf também. Tem um amigo que hoje tem uma grande empresa de transporte que trabalhou conosco na Norograf, que é o Mira. O Mira. O Roberto Mira, que é um amigo. É verdade. Está Tive muito... com ele lá em São Paulo, gravando com ele. De vez em quando me liga. Uma pessoa muito querida. Querido. Eu digo que você, brinquei com isso, que você foi cobrador lá e hoje você continua cobrando, mas hoje você continua cobrando as leis e o cumprimento dessas leis, cobrando o direito dos trabalhadores, não só dos trabalhadores, muitas vezes o juiz também cobra o direito dos empregadores, né? Pois é. Eu hoje já estou na magistratura, vou completar dia 13 de junho, 37 anos de magistratura, e mais 8 anos, um outro cargo na Justiça do Trabalho, né? Então, depois de 24 anos na iniciativa privada, resolvi fazer um concurso público. Difícil, tive que estudar muito, tive que me preparar muito, mas, felizmente, com a graça de Deus, eu consegui passar naquela oportunidade e você começa como juiz substituto, que é um verdadeiro caixeiro viajante. Naquele tempo só havia um tribunal no estado de São Paulo, que era em São Paulo, lá na Rua Consolação. E depois, mais tarde, em dezembro de 86, se criou o Tribunal da 15ª Região, que ficou com todo o interior do estado de São Paulo, que são 599 municípios que faz parte da jurisdição, né? E aí vim para a 15ª Região, porque eu sempre morei no interior e me adaptei muito. É um tribunal grandioso, solidário, dedicado, que presta uma jurisdição extraordinária, e eu tenho muito orgulho daquele tribunal que eu participo, que eu estou lá até hoje. E você construiu uma carreira muito bonita, eu disse isso no início, vou repetir. Você é de origem simples, deu os primeiros passos na carreira, sendo presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Araçatuba. De lá você foi juiz classista na Justiça do Trabalho. Mas a construção dessa carreira sua é realmente merecedora de aplausos, porque você começou lá embaixo, se esforçou, as coisas não caíram do céu, se esforçou muito para chegar a uma posição invejável de presidente do TRT da 15ª Região. Não é fácil isso, eu sei o que você certamente se esforçou e o quanto você estudou para chegar nessa posição. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Não existe mais
o juiz classista. Essa figura do juiz classista não existe mais, mas ela teve um papel de relevância na aplicação das decisões da Justiça do Trabalho. Foi muito relevante, né? Na verdade é o seguinte, a Justiça do Trabalho, ela tem uma verdadeira vocação conciliatória, né? E a presença dos classistas na Justiça do Trabalho se justificava em razão desse papel de conciliar as partes, de trazer a paz social, e teve um papel muito importante nessa época, né, que contribuiu, digamos assim, para realizar muitas conciliações, e não que tivesse deixado, hoje o juiz singular também continua fazendo essas conciliações, mas foi um papel interessante que representou para aquela época, né? Muito bem. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas na volta eu quero falar com você dessa passagem de juiz classista para magistrado. Magistrado é aquele juiz concursado que vai exercer a magistratura. Então nós vamos falar disso no próximo bloco. Respeito. 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 Mas e as outras palavras? Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, elas não existem. Respeito por todo mundo muda o mundo. Aquavita é água mineral, direto da fazenda, de fonte natural. Aquavita, água do beija-flor. Tome hoje, tome sempre, com você aonde for. Pra matar a sua sede, tome Aquavita, água mineral direto da fonte. Tome Aquavita, sempre com você aonde for. Escolha Aquavita. É impossível ficar sempre no mesmo lugar. O mundo se transforma o tempo todo e as cidades vão continuar crescendo. Mas sabe o que é possível? Desenvolver vários produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa, como o novo Cap Pro, um asfalto com uma pegada de carbono bem menor, causando menos impacto no planeta. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Tudo é coragem. Mudar o visual. Ter um filho. Parir uma ideia. Dizer não. Dizer tudo. Encarar o mundo. Vai com coragem. Luna vai com você. Natura, a casa de perfumaria do Brasil. Muito bem, estamos de volta com Que Papo é Esse? Recebendo essa figura extraordinária, grande amigo, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, desembargador da Justiça do Trabalho, e nós estamos aqui conversando, numa conversa muito agradável, falando da sua vida, do seu trabalho. Doutor, antes de se tornar um juiz togado, que é o juiz concursado e exercer a magistratura, o senhor também foi professor. Fui professor. Aqui iniciei no Colégio Salesiano, dando aula lá para o secretariado, para o pessoal do curso, desse curso de secretariado, e depois fui convidado pelo saudoso Maurício Toledo para lecionar na Faculdade de Direito. Né? Você formou na Toledo e depois foi professor? Depois fui lecionar na Toledo. Fiquei muito feliz, muito honrado. Eu fui um dos escolhidos pela minha turma para representar a turma no dia da formatura. E lógico que eu fiz depois um grande esforço para poder assumir uma aula
na Faculdade de Direito, né? E graças a Deus lecionei lá por muitos anos. Você lecionava o quê? Dava direito processual do trabalho e direito do trabalho. Direito do trabalho. E prática forense também. Então foi uma época assim muito boa, porque eu me formei ali e a Faculdade de Direito de Araçatuba é considerada, pelo menos por mim, uma das melhores do interior do estado de São Paulo. Porque o doutor Maurício Toledo, à época, e depois o Afonso seguiu isso, e depois o filho do Afonso também, o Bruno, seguiu também, que exigia dos professores, exigia dos alunos, e eu vejo isso porque fui lecionar em outras faculdades em Campinas. Eu lecionei no Mackenzie, em Campinas, por 6 anos. Só depois, porque as atividades no tribunal estavam exigindo muito. E daí, falei, não dá para continuar mais. Então, aí pedi demissão, né? Porque eu poderia também, depois de lecionar quase 30 anos, eu poderia até me aposentar pela Previdência Social, né? Então parei de lecionar, mas aprendi muito com os alunos. E era algo que te dava prazer? Muito prazer, porque você ia preparado para dar uma aula e de repente recebia uma indagação, uma pergunta bem formulada e que você respondia e às vezes mesmo você não ficava satisfeito. Você pesquisava mais um pouco, na próxima aula voltava ao assunto com aquele pessoal, debatia, discutia. Então, foi muito enriquecedor e me ajudou muito, inclusive, para passar no concurso. Por quê? Porque a época que eu lecionava, eu não era, digamos assim, juiz. Eu era mero advogado, né? E funcionário, digamos assim, dirigente sindical e classista, que não era função concursada, mas naquela época eu já estava no caminho procurando estudar, me aperfeiçoar para poder passar num concurso público para juiz, que era, digamos assim, era a grande pretensão que eu tinha na época. Que ano foi esse período que você lecionou aqui na Toledo? Toledo foi, olha, Valdivino, foi tanto tempo aqui no Salesiano, depois na Toledo, foi por volta... 86 eu entrei na magistratura, foi bem antes de ingressar. 82, por aí, 79 por aí, no Salesiano, e um pouco depois na Toledo. Muito bem. Foi um período muito rico, muito glorioso, que eu sinto muito prazer. E depois que já na magistratura, aí voltei a lecionar lá em Campinas e também foi muito bom para mim. Eu estou aqui conversando contigo, olhando, está com um corte moderno, o cabelo está bonito, bem arrumado. E me falaram que você é cliente de muitos anos do Calu Cabeleireiro e você, às vezes, deixava de cortar o cabelo em Campinas para vir cortar o cabelo aqui em Araçatuba. Você é cliente há muitos anos. Pura verdade, Valdivino. Sou cliente do Calu faz muitos anos e corto lá com o Joãozinho. Com o Joãozinho. O Joãozinho. O Joãozinho está caprichando. Tá bonito, só excepcionalmente, quando não havia a possibilidade de vir para cá e o cabelo estava muito crescido, então cortava em Campinas. Mas era raro cortar lá, porque todos os finais de semana eu estou em Araçatuba. Eu vou até brincar com você. Joãozinho, eu vou aí para você cortar meu cabelo bonito assim, viu? Dá um jeito de ficar com o Pode ir lá que ele corta, viu? Bom, você continua tendo residência em Araçatuba, você não deixou de morar em Araçatuba, certamente por força do seu trabalho, você também tem residência na cidade de Campinas, que é a sede do TRT da 15ª região. Eu tenho um apartamento em Campinas e costumo ficar lá durante a semana e nos finais de semana eu venho para cá. E aí aqui eu conservo ainda a minha residência, né? A minha esposa tem escritório aqui de advocacia com os meus filhos, de maneira que... E Araçatuba é uma cidade querida, né? Cidade do coração, né? Aqui nós temos muitos amigos, né? Você é um deles. E de vez em quando a gente encontra um ou outro aí na cidade, né? Então é muito prazeroso, muito bom. Eu tenho amigos que dizem o seguinte, eu vou ali, mas volto, porque aqui é meu lugar. É claro, por aí mesmo. Bom, você chegou a desembargador e chegou à presidência do TRT, da 15ª região, que é um cargo que honra muito, né? E você exerceu por 2 anos. Em que ano você foi presidente do TRT?
TRT? Olha, eu fui, na verdade, presidente do TRT no 14 e 16. Mas antes de ser presidente do TRT, eu fui também presidente de câmara, né? Presidente de turma, estou lá na terceira turma. Fui diretor da escola judicial. Antes de ser diretor, fui vice-diretor. Depois fui vice-presidente do tribunal e fui presidente. De maneira que ali passamos por todos os cargos e foi uma época assim muito rica, muito boa, porque tem, digamos assim, um corpo de magistrados, são 55 desembargadores, numa jurisdição de 599 municípios, né? Então, mais de 150 entre varas do trabalho e também postos avançados do trabalho. O TRT da 15ª é o segundo maior? Nós temos, Valdivino, nós temos 24 tribunais regionais do trabalho no país. E o TRT da 15ª região é o segundo maior tribunal do país. E uma particularidade que eu não lhe contei, eu também fui presidente do Colégio de Presidente e de Corregedores do TST, lá no TST, né? Porque o Tribunal Superior do Trabalho criou um colégio de presidente e de corregedores. E quando eu estava na presidência do tribunal, esse colégio me elegeu para coordenar, digamos assim, esse colegiado. E aí foi também muito prazeroso, porque você tinha contato com todos os presidentes dos 24 regionais e também com os corregedores dos 24 regionais. Foi um período muito rico, de muita experiência, uma época difícil, né? Na época que eu estava na presidência do tribunal, houve um corte no orçamento de cerca de 30%, né? Que não é pouco, e daí, junto com a minha administração, com meus colegas de administração, nós tivemos que usar a criatividade para não ter paralisação. E né? quando você chega no topo numa função tão representativa como essa de presidir o TRT da 15ª região, você acha que você já aprendeu tudo? Na verdade, você continua aprendendo muito, né? Você continua aprendendo, né? Valdivino, eu costumo dizer o seguinte, na área do direito e na administração, você nunca sabe tudo. Nunca sabe né? tudo. E eu vejo, no âmbito do direito, examinando o processo, né? Nós tivemos bons professores, continuamos estudando, fiz várias pós-graduação, fiz um mestrado em processo civil, e não obstante tudo isso, e de vez em quando você depara com alguma dificuldade jurídica que você tem que parar e refletir e pesquisar a respeito. Né? E olha que nós temos um bom grupo de assessores, mas não obstante isso, quem decide é o desembargador, né? E lá nós temos um colegiado, quer dizer, você relata e aí votam também os dois outros julgadores que podem divergir ou acompanhar a sua decisão. Então, mesmo no âmbito do direito, que é o nosso dia a dia, nós temos muita dúvida. E interessante que na magistratura, nós dizíamos, eu e um grande amigo, que também foi presidente do tribunal, o doutor Fernando Borges, logo após o meu mandato, e no início da magistratura ele dizia, eu só tenho dúvida. Eu falei, eu também. Né? E aí vamos seguir a orientação do desembargador Luiz Sampaio, do saudoso Luiz Sampaio. Você tem dúvida? Tem. Então vá pesquisar e assuma, tenha coragem de decidir. Você decidiu, deixe que o tribunal reforme, se for o caso. Você teve uma atuação bem marcante como presidente do TRT, mas eu quero destacar um ponto aqui que eu acho bem interessante, que foi a implantação de 20% de cotas raciais nos concursos do magistrado e para os servidores. E vou completar com uma segunda pergunta. Tem muita gente, principalmente as pessoas da área mais conservadora, que são contra essas cotas raciais. Me fale da relevância dessas cotas nos concursos, principalmente
da magistratura, onde você implantou isso no TRT, se você me fala da relevância dessas vagas reservadas. Valdivino, na verdade, para falar disso, a gente precisa retomar um período lá atrás, período da escravidão. Após a escravidão, né, nós tivemos muitos avanços na humanidade, né? Tivemos muitos avanços, não obstante certos retrocessos, como tivemos na África do Sul, Sim. A prisão do Mandela por 27 anos. Né? Por 27 anos e depois saiu, liderou toda a humanidade. Nós tivemos no esporte o atleta do século Pelé. Nenhum atleta do século Pelé acabou com a discriminação. Sim. A discriminação, ela existe até hoje. Existe. Então, o que vai superar isso é, digamos assim, o estudo, a dedicação ao trabalho. Né? Então, há uma dívida muito grande da nação para com os negros. É uma dívida impagável. Agora, como é que se pode pagar isso? Através de cotas, para que possa dar oportunidade para que a raça negra possa, digamos assim, estudar, dedicar aos estudos. Né? Você sabe que quando veio a liberdade para os negros, deixaram todos a Deus dará. Né? E quiseram fazer o quê? O branqueamento da população, trazendo lá da Europa todo o pessoal para cá. Mas não cuidaram de dar um pedaço de terra, alguma coisa para que os negros pudessem avançar. Né? Alguns anos passados, nós tivemos aí o Estatuto da Igualdade Racial, que foi ali, o governo Lula teve uma importância fundamental nesse aspecto, aí nos direitos fundamentais. E tivemos também nas universidades as cotas raciais, né, que o Supremo Tribunal Federal veio e validou, dizendo que todas as cotas são constitucionais. O ministro Ricardo Lewandowski relatou a DPF 186 e todos eles, né, por onde passou ali. E veja você que nós tivemos um partido político, que eu vou omitir para não falar o nome, que ingressou com uma ação para declarar a inconstitucionalidade das cotas, digamos assim, no ensino. No ensino. E aí o Supremo, em boa hora, veio e disse, é constitucional. Né? E hoje nós temos esse grande avanço nas universidades. E no emprego, como é que é isso? Né? O Supremo Tribunal Federal, com base em todo esse ordenamento jurídico que eu mencionei, e na própria Constituição da República, a Constituição Cidadã, ele veio e regulamentou dizendo, olha, a Resolução 215 disse que pode ter as cotas, inclusive no serviço público, tranquilamente. E aí, o que eu faço? Faço um estudo, a partir da Constituição de 88, a partir dos regramentos todos que nós temos, e cheguei à conclusão que poderia implantar. E aí falei, eu sou um afrodescendente, chego no topo do tribunal, na presidência do tribunal, e não posso fazer nada. Vou me omitir? Vou fazer, não vou me omitir. Né? Fiz o estudo, um estudo bem feito, aprofundado, e convidei o Zé Vicente, que é o reitor da Zumbi dos Palmares, convidei a comunidade negra, os sindicatos, o presidente da Câmara, o prefeito municipal, no gabinete, e ali assinei o ato, instituí. Realizei o concurso para servidores e realizei o concurso para a magistratura. E qual foi a minha satisfação e orgulho e honra de ficar emocionado quando o mestre de cerimônia, no dia da posse dos magistrados, anunciou, convido para vestir a toga no magistrado tal, o doutor fulano de tal. Olha, maravilha. Olha, eu confesso para você que eu quase fui às lágrimas e de apertar a mão daquele afrodescendente verdadeiro, dar um abraço. Saber nele, que aquela conquista tinha um pouco do... no pai e da mãe, e passar um filme lembrando do meu período, do garoto pobre que não tinha sequer bicicleta. Realmente é emocionante. Então, é emocionante. Então, implantei, os meus pares, os outros 54, aplaudiram a medida.
né? E foi o primeiro tribunal do país na área trabalhista a implantar. A minha expectativa, a minha esperança é de que os outros tribunais sigam. E o Conselho Nacional de Justiça está numa perspectiva, pelo menos esteve com o ministro Fux e agora com a ministra Rosa, que também é oriunda da Justiça do Trabalho, vão seguir, digamos, essa perspectiva para que possamos ter uma quantidade muito grande de afrodescendentes, porque o percentual, né? Nós somos 56% da população. Não obstante isso, tem quantos por cento na magistratura? Em outros cargos de direção, né? E também um dado muito interessante nesse aspecto, quando aqueles que ficam contra as cotas, eu lembro que em 1968 foi editada uma lei, me parece que é a 5.645, mas essa lei está em vigor, e que instituiu a cota do boi. Aquele fazendeiro que tivesse filho na idade da universidade, que tivesse boi, tivesse gado, tudo mais, ele tinha uma cota de 50% nas universidades federais. Então, por que é que vão ser contra a cota? Já tinha 50%. Já tinha direito de 50%, agora meros 20%. Então, é uma bobagem. A primeira conferência a respeito das cotas foi lá em Durban, na África do Sul, e aí vieram as ações afirmativas que abriram o caminho para que nós alcançássemos esse rico patamar. No seu currículo também tem uma informação muito interessante e que certamente te orgulha muito. Você teve o seu nome incluído numa lista tríplice para ocupar um cargo de ministro. Isso foi quando? Olha, Valdivino, eu fui escolhido numa lista tríplice em 2009. 2009. Entrei numa lista tríplice do Tribunal Superior do Trabalho e ali participam os 24 tribunais e eu fui eleito, incluso nessa lista. Mas na época não fui nomeado. Por quê? Porque tinha outros candidatos muito bons. Era TST? É o TST. TST. E o ministro que está lá também é ótimo. Depois, em 2012, também ingressei numa lista tríplice novamente, né? E também não fui nomeado, porque é um funil, né? Há uma certa dificuldade. O fato de já aparecer numa lista dessa já é uma coisa que certamente te honra muito, né? Mas hoje eu digo, talvez se eu tivesse sido nomeado, lógico que seria um grande prazer ter sido nomeado ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mas tive a felicidade de ser presidente do meu tribunal, o Tribunal da 15ª Região, e então isso também é um prazer enorme, né? Também se aplica o limite de 75 anos para os desembargadores? Aplica também, aplica a todos os serviços públicos, 75 anos é o limite máximo, né? Como você ainda está com cara de menino, eu penso que esse limite de 75 anos está longe ainda. Não, eu vou agora, em meados do ano, vou requerer a minha aposentadoria voluntária, vou requerer a aposentadoria voluntária, porque também acho que já dei a minha contribuição e que não foi pouca coisa, né? Porque eu presidi durante algum tempo o Comitê do Trabalho Seguro, né? Você sabe que há muitos acidentes do trabalho, né? E precisa ter prevenção, né? E precisa tomar certos cuidados. Então, o Tribunal Superior do Trabalho criou um grupo nacional para a prevenção dos acidentes do trabalho, e nós temos também no nosso regional esse grupo. Eu presidi lá esse Comitê do Trabalho Seguro até o ano passado. O ano passado eu pedi para deixar e passei a bola para um outro colega. Agora eu estou num outro comitê, coordenando um outro comitê, que é o Comitê da Erradicação do Trabalho Escravo, o Tráfico de Pessoas e o Comitê da Discriminação. Então, são comitês também que dá muito orgulho, porque, não obstante estar no século XXI, ainda há trabalho escravo, o análogo ao escravo, no país. Agora mesmo, nas redes sociais, noticiam que na área lá no Rio Grande do Sul,
encontraram 180 pessoas trabalhando numa atividade análoga ao trabalho escravo. E o tráfico de pessoas, Waldivino, que é muito grande no país. Muito grande, né? Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Eu quero falar com você, dos seus filhos, dos netos. Eu sei que falar de neto com vô sempre emociona muito, mas a gente vai falar disso no terceiro bloco. A gente volta daqui a pouquinho. Pé na estrada, tô só começando. Pra lidar com grana é bom aprender. Quero parceria, encarar o mundo. Não é mais um banco, é conta cash, baby. Eu dou o tom com o meu cartão. Mesada não falha, minha conta é on. Minha conta é BB Cash, bebê. Banco do Brasil, pra tudo que você imaginar. Gente, cheguei poderosa. A partir de agora, eu, Veveta, vou mostrar pro Brasil inteiro. É, gente, sou eu sim. Sou eu, Veveta, ou melhor, Dani Calabresa. Perdigão me convidou pra fazer parte desse timaço saboroso ao lado da rainha Veveta. Eu tô me sentindo muito poderosa. Afinal, o sabor de Perdigão tem poder de fazer coisas incríveis, né, gente? E por falar em coisas incríveis, eu quero falar pra vocês das receitas. Eu tava dando spoiler do meu projeto poderoso com a Perdigão. Ficaram curiosos? Aguardem que vem coisa gostosa aí. Eita, meu amor, vem coisa gostosa. É viciante. Até eu parei. Eita, vem. Vem aí a 16ª edição do Leilão Solidariedade. 11 entidades importantíssimas de Araçatuba e Birigui precisam muito de você. Leilão de gado, móveis, moda e muito mais. Muito amor ao próximo acima de tudo. Já que todo o dinheiro arrecadado no evento será doado para as entidades assistenciais. E esse dinheiro é fundamental para elas seguirem fazendo a diferença na vida de pessoas muito especiais. Leilão Solidariedade 2023, dia 19 de março, às 13 horas, no Ásia de Araçatuba. Mais do que um evento, um ato de amor. O coração vai voltar a bater mais forte. Mais forte. E você acompanha a caminhada do vôlei futuro na Superliga B, direto do ginásio Plácido Rocha em Araçatuba. Vôlei futuro e neurologia ativa de Goiás, em busca do acesso para a elite do voleibol brasileiro. Neste sábado, 18 horas. A narração é de José Walter e na quadra, de olho em todos os lances, Denise Duarte. Quer conquistar o sonho da casa própria? Comprar um carro para o filhão ou presentear alguém especial? Aqui você pode! Fique ligado nas ofertas e oportunidades do Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping, Gazeta Motors. Sábados e domingos na TV Gazeta. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco, conversando com esse convidado muito especial, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, falando da sua carreira brilhante, do trabalho extraordinário e exemplar que realizou como presidente do TRT da 15ª Região. E eu quero voltar nesse bloco, Lorival, falando com você da sua vida familiar. Eu sei que você é casada com a doutora Maria Aparecida, sua família segue você no campo do direito, tem 4 filhos, não é? Exato. Todos eles atuando nessa área, a esposa também nessa área. Fala um pouco desse relacionamento da família com o direito. Olha, Waldivino, família, para mim, é a coisa mais importante que existe. Eu acho que quem tem família tem tudo e que tem amigos também, né? Então, eu valorizo muito. E fico às vezes até emocionado quando falo da minha família, porque os meus filhos, os 4 são filhos queridos, né? Fizeram também direito, né? Minha mulher às vezes brinca comigo, fala, mas teve influência sua. Pô, talvez, mas uma influência indireta, não direta, né? Porque fizeram aquilo que eles quiseram fazer. Os três deles estão na advocacia
e um deles seguiu a carreira do direito também, mas sendo juiz de direito, lá no Paraná, na cidade de Maringá, e está muito feliz. Esse é o mais novo? É, o filho mais novo, o Marcel. E eu quando ele estava fazendo direito, foi meu aluno também, tem até uma particularidade, né, que o Marcel foi um aluno brilhante, só tirava 9 e 10. E às vezes a Cida, minha esposa, queria conferir, olhar, né? Por que você deu 9? Ele acertou tudo, para continuar se esforçando. Né? E eu havia arrumado para ele um estágio na Justiça Federal e ficou lá um período, né? Na verdade, foi até ele mesmo que conseguiu esse estágio na Justiça Federal, embora lá todo o pessoal me conhecesse. E depois ele passou também a fazer um estágio com o Fernando aqui na Justiça Estadual. E já depois de terminado o estágio com o Fernando, eu falei, depois eu falo para ele fazer a Justiça do Trabalho. Aí um dia chegou para mim e falou, pai, não vai ficar bravo comigo? Vou querer fazer concurso para juiz de direito. Deu um abraço, me deu um abraço, vai com Deus, meu filho. E foi para São Paulo, fez Damásio, Marcato, LFG, estudou muito, muito. E passou e tem a felicidade hoje de estar lá como juiz de direito em Maringá. E agora, recentemente, teve duas filhas gêmeas, duas netas, a Catarina e a Antonella, que estão com 11 meses, me visitaram semana passada. Então, são quantos netos? É uma graça. Tem já vários. Ela tem uma outra filha do Fabrício, com 15 anos, tem filho do Otávio, o João Vitor, filho do Henrique, o Felipe, enfim, são os netos que dão alegria pra gente, né? Dá muita alegria, muito feliz com a minha família. Vovô se desmancha com os netos, A família continua bastante unida. Bom, eu quero voltar algum tempo atrás, quero te pedir para o pessoal botar na tela aí uma foto da época que você era classista e está com um grupo, tá? Inclusive, nessa foto que está mostrando aí, eu vou te mostrar aqui, essa foto que você acha que conhece bem, eu identifiquei aí o Genésio Vivanco, né? que foi juiz, e o Antenor Geraldi, que foi nosso patrão e depois seu colega lá na junta, e você. As outras eu não consegui identificar. Eram os funcionários da Junta de Conciliação aqui de Araçatuba, nessa época ou não? Aqui tem até um outro desembargador também, Fernando da Silva Borja, aqui no cantinho. Ele era funcionário da Junta de Conciliação. Olha que maravilha. Fez carreira, nós passamos juntos no concurso. E fez juiz substituto, juiz titular, desembargador, foi vice-presidente do tribunal e foi presidente do tribunal. Ele é da 15ª também? Uma espécie... Fernando é meu irmão, praticamente. Né? E aí é uma família de vários servidores. Na época, o Genésio Vivanco Solano Sobrinho era o juiz titular, eu era o juiz classista de empregados, o Antenor Geraldo era o juiz classista de empregadores, e confesso que por ali passaram vários juízes. E eu aprendi muito. Eu tive uma certa convivência com o doutor Genésio, era uma pessoa muito carismática, né? Muito competente, muito dedicado, muito estudioso e foi um amigo inseparável meu aqui em Araçatuba, sempre foi. Continuamos amigos por muito tempo e ele faleceu agora, questão de um mês e pouco, mas prestou inestimável serviço para a sociedade, quer como magistrado, quer como advogado. Foi advogado antes e foi advogado depois da magistratura. E ali tem vários amigos servidores que trabalharam comigo, inclusive, depois que eu voltei como juiz, muitos trabalharam comigo, porque quando eu tomei posse, fiquei trabalhando em São Paulo um período, como juiz substituto, e depois vim para a vara Fiquei 3 anos fora, porque achava que eu deveria ficar um pouco fora para não encontrar problemas, não ter que se dar por impedido ou por suspeito, né? Então, fiquei um período fora como juiz, fui juiz em Fernandópolis
e depois vagou aqui e vim para Araçatuba. E confesso para você que não encontrei um problema que eu tivesse que dar por impedido. Acho que eu tive que dar por impedido num processo, né? Porque você se dá por impedido ou por suspeito quando você tem alguém possa presumir que você tem interesse na causa. Então é melhor dar por suspeito, né? Mas há casos que você se dá por impedido, né? Mas eu não tive nenhuma dificuldade aqui e funcionei como juiz titular por muitos anos aqui. Você me diz que a sua aposentadoria está próxima, né? 1 ano, 2 anos, você talvez esteja aposentado, né? Mais 6 meses. Mais 6 meses? Então, por aí. E após a aposentadoria, vai descansar ou vai continuar trabalhando? Pensa em... Valdivino, eu já combinei com a minha esposa, com meus filhos, que após a aposentadoria eu ficarei no mínimo 6 meses. Apenas lendo obras que não são de direito, né? Assistindo filmes que eu gosto muito de cinema, documentários, enfim, vou ficar nessas atividades aí depois eu posso começar, falei para eles, eu posso começar a dar palpite para vocês aí, né? Mas eu quero também curtir as minhas netas. Você é caseiro? Sou bastante. Gosta de ficar em casa? Fico em casa. Normalmente fico em casa. Gosto de ir à praia também, mas fico mais em casa. Eu me lembro de uma ocasião, eu tive a honra de ir num churrasco na sua casa. Você é bom churrasqueiro também, não? Também. Hoje eu passei a bola, mas eu sempre fui bom churrasqueiro, né? Sempre fiz os churrascos de casa. Hoje eu passo para eles. Então, os 4 filhos se reúnem e eu falo, vocês assumem a churrasqueira. Mas família é bom isso, né? A gente ter esse momento de família mesmo, de estar com os filhos, estar com os netos. Então, eu acho que isso é realmente o que a gente leva dessa vida, nesses momentos bons com a família. Como eu sabia que você viria aqui hoje, eu fiquei muito curioso em saber, em buscar a origem de juízes. E me surpreendi com a figura emblemática da história universal e da Bíblia, que o Sansão foi um juiz 1.100 anos antes de Cristo. Pois ele foi juiz também, né? Uma história antiga, né? E ele foi juiz e também governou o povo na costa sul de Canaã por 20 anos. Então, ele, além de juiz, também era um ditador, né? Ficou 20 anos governando o povo dele. Quando se fala em ditadura, a gente fica com muito medo, né, Valdivino? Eu, particularmente, vivenciei um período da ditadura, quando fui dirigente sindical, e, graças a Deus, não fiz nada de errado para que pudesse, mas passava muito medo. Às vezes tinha detalhes que eu não contava nem para o pai e para a mãe, para não deixar eles preocupados, né? Mas a ditadura que nunca mais volte, né? Nós precisamos cultivar a democracia. Você acha que nesses últimos anos a justiça brasileira saiu machucada ou fortalecida? Eu acho que saiu fortalecida. Saiu fortalecida. Na verdade, o que se discute hoje na verdade, o que se discute é a transmissão, digamos assim, dos julgamentos, né? Hoje, qualquer pessoa, né, com todo o respeito, qualquer pessoa que às vezes não tenha nem o 4º ano de grupo, resolve discutir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Outro dia, um senhorzinho, muito meu amigo, perguntou para mim, doutor, o que o senhor acha dessas decisões do Supremo? Eu tive que explicar para ele, falei, olha, esses homens aí têm um notável saber jurídico. Então, para chegar ao Supremo Tribunal Federal, não é qualquer um que chega. Ou alguém que foi juiz durante muitos anos, o caso do Fux, ou alguém que foi um notável advogado, o caso do Barroso, e tantos outros que estão lá. Né? E tem uma assessoria extraordinária. Assessoria extraordinária. Pode errar? Pode. Pode. É a falibilidade do ser humano. Nós podemos errar, mas o compromisso é de fazer a coisa certa. Agora,
a divulgação ficou aí para todo mundo, escancarou e tal. Então, todo mundo se vê no direito de estar tomando uma cachaça, de repente, discutir as decisões do Supremo. Esse é o valor da democracia, né? De discutir, é um direito que o povo tem, debater, discutir, mas eu acho que o Supremo, ele saiu fortalecido, porque uma coisa é você ter o direito de, na democracia, você exercer a liberdade, né? Você falar aquilo que você quer, né? Mas também, quando você ataca e achincalha e avança o sinal, e aí não é possível. Aí você responde por isso, né? Qualquer um de nós, se passarmos do meu limite, até onde começa o direito do outro, né? Eu posso correr o risco de ser processado, de ser julgado, né? Então, são certas coisas que, às vezes, as pessoas não querem entender, né? Por quê? Porque há um certo negacionismo. No passado havia um certo negacionismo para certas coisas, mas, felizmente, eu acho que a democracia está preservada. Está preservada. É uma coisa que a gente deve valorizar e precisamos estar vigilantes. Eu não queria te perguntar isso, mas vou aproveitar e perguntar. Qual é a sua expectativa no Brasil hoje? Olha, Valdivino, eu sou um brasileiro que confio no meu país. Gosto do meu país. Eu já visitei vários países do mundo. Vários países. Mas gosto daqui. E a minha expectativa é muito positiva, muito positiva. Eu estou agora vendo aquela tragédia que aconteceu lá em São Sebastião. São Sebastião. Né? Eu tenho uma casa lá em São Sebastião, ali em Boiçucanga. Felizmente não aconteceu nada lá, nem com a pessoa que ajuda lá a gente, né? Mas foi uma tragédia lamentável. Mas o governo federal imediatamente respondeu positivamente. Sim. O governo estadual respondeu presente, embora fosse políticos do adversário, deram praticamente as mãos. Puxa vida, que coisa bonita, né? E vão ajudar aquelas famílias. É possível que haja ali uma solução para aquele povo pobre, o povo humilde. Não é possível que continue acontecendo as tragédias, né? Então, a minha visão é positiva. A minha visão é muito positiva a respeito do futuro do país. Eu acredito no meu país que nós vamos vivenciar futuros melhores. Muito embora a Europa, os Estados Unidos, essa guerra da Rússia com a Ucrânia tem trazido muita dificuldade para o nosso país e para os outros países do mundo todo, né? Então, são tempos difíceis, mas eu acho que o Brasil ele vai avançar. Muito bem. Olha, muito obrigado pela sua presença. Fiquei muito feliz e muito honrado em entrevistá-lo. É sempre um prazer ser ouvido pelo amigo e pelos ouvintes deste canal, desse talk show. Parabéns. Você sabe o carinho, Parabéns. Que eu tenho, o respeito e amizade de tantos anos. E cada vez eu te admiro mais. Muito obrigado. Obrigado a você. Pela oportunidade de te entrevistar. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem, nesse final de programa quero agradecer muito a minha amiga Maíra, empresária competente, cheia de bom gosto, que sempre possibilita enriquecer o nosso cenário com móveis e objetos com a qualidade e o requinte de Maíra Design. Maíra, obrigado pela parceria. Quero também dizer da satisfação que a gente tem de usar aqui nos nossos estúdios mobiliário de Maíra Design. Também quero agradecer o Marco Antônio, empresário paranaense, diretor da Artani, uma grande fábrica de móveis de São José dos Pinhais e que é conhecidíssimo em todo o Brasil. Nós usamos aqui no programa uma abacada Artani com detalhes maravilhosos e design único. Marco Antônio, um grande abraço, muito obrigado pela parceria e logo eu quero ter você aqui para a gente poder conversar também sobre essa grande empresa paranaense. Por fim, quero agradecer à loja Roger Shop, moda masculina, pela gentileza de nos vestir todas as semanas. Aliás, o Roger Shop é sempre sinônimo de bom gosto e de elegância. E agora nós vamos terminar o programa agradecendo você que está em casa
e que nos acompanhou até agora, nessa sexta-feira. E a gente volta na próxima semana com mais um convidado especial. E vamos terminar com música de boa qualidade. Uma boa noite para todos e muito obrigado.